dos versículos aqui no capítulo 12 de Romanos. E eu estava pensando também a respeito de nós e desse tempo em que nós vivemos, desse tempo que nós estamos atravessando. Nós chegamos por Evangelho, já nesse tempo presente, com muitas turbulências. Nós não sei se nós teremos muitos anos de vida no Evangelho, porque eu já cheguei com meia idade, já com mais de 30 anos, e a gente já tem visto muita coisa acontecer no mundo, como o Adriano falou, dos sinais, e a gente espera em breve a volta do Senhor. E pensando na minha vida, na nossa vida, ouvindo o que muitos têm falado nas igrejas, às vezes se reclama na igreja que a igreja precisa de um avivamento. Foi comentado na minha igreja que as pessoas falam lá que há um tempo atrás tinha mais fervor. Os que estão há mais tempo, né? Nós chegamos agora, mas os que estão há mais tempo falam que antigamente tinha mais fervor. Não sei em que sentido, né? Na vida de oração. Eu falei para eles, o problema hoje é que a igreja, não toda a igreja, mas uma boa parte da igreja não tem uma causa. Eu falei, para sempre ter um avivamento do cristão, sempre estar trabalhando, tem que ter uma causa para defender. Nós temos uma causa que nos move, uma causa importante, e isso movimenta a gente. Agora, o cristão que vai para uma igreja, ele entra, ele frequenta, ele aceita, ele se acomoda, e aí ele tem os dias de culto, e aí ele sabe que ele tem que ir aquele dia, e às vezes ele já até decorou aquela liturgia, e ele canta um louvor, ele fica contente, mas lá no fundo ele não tem uma causa. Ele se acomoda naquele ambiente, ele fica parado. E aí às vezes aí perde o fervor, perde vontade de crescer, perde a vontade de ler a Bíblia, porque ele vai lá, alguém lê para ele, alguém já explica para ele o que tem que ser, ele perde a vontade de ler em casa, ele muitas vezes não tem nem vontade de ir na escola bíblica para aprender, porque ele vai no domingo, o pastor prega para ele, às vezes uma mensagem de autoajuda, que ele fica alegre naquele momento, naquele domingo à noite ele vai para casa contente, porque teve uma mensagem de autoajuda, que falou para ele se levantar, e tal, e depois ele apaga de novo. E assim consequentemente, assim vai acontecendo, a igreja vai morrendo. Eu ouvi ontem no rádio o pastor Cláudio, acho que é Cláudio Apolinário, falando, eu não sei direito a história, peguei na metade, mas que o diabo também fez uma convenção mundial com os demônios, para como dar um jeito nos cristãos, né? Aí a primeira vez eles tentaram tirar o cristão da igreja, tirar eles da igreja, vamos tentar tirar eles da igreja, destruir eles, né? Aí parece que não deu muito certo. Aí já teve outra ideia, invocou os demônios, não, nós vamos pegar eles dentro da igreja mesmo, nós vamos dar um jeito de amortecer eles lá dentro mesmo, não vamos nem tirar eles de lá. A convenção do diabo com os demônios, claro, isso é uma história que conta, ele recebeu por e-mail, nem sei quem mandou para ele. E ele falou, isso é evangelho da prosperidade, isso é as igrejas de autoajuda, que está amortecendo os que estão lá dentro mesmo, eles vão lá, entram para dentro e querem minha bênção, que querem ter minha bênção, e nem olha mais o que está acontecendo lá fora. O diabo deu um jeito de pegar eles lá dentro. Tranca as portas, deixa eles aí dentro, porque parece que eles não estão preocupados com o mundo lá fora, eles estão preocupados com eles, com a vida deles. Então, cristão sem causa, nós nesse tempo, nós estamos vivendo um tempo, talvez às portas com a volta do Senhor, eu penso que nós temos que voltar para a igreja primitiva, porque os discípulos e apóstolos tinham uma causa que movimentava a vida deles. Na mente deles existia um alvo, atingir certa cidade, chegou em certa cidade, no exemplo de Paulo. Cheguei em certa cidade, deixei umas pessoas, meu alvo agora é tal cidade, vai, atingiu essa, vai na outra. E ele não parava. Enquanto ele teve saúde, ele tinha um alvo de alcançar pessoas em países
que ele ainda não tinha ido. E isso movimentava a vida dele. Ele estava preso, ele estava escrevendo cartas para as igrejas que já estavam fundamentadas. Então ele tinha uma causa maior, que era Cristo, o Evangelho, que não deixava ele ficar parado, quieto, ficar lá acomodado. E assim nós, nesse tempo, temos uma causa, ainda bem, temos uma causa. Porque é essa causa que vai fazer a gente se movimentar, no sentido de querer aprender mais, no sentido de se aperfeiçoar, como evangelizar, como falar de Jesus nos dias de hoje, com quais pessoas você fala de um jeito, com quais pessoas você fala de outro, como plantar a semente, é o que nós temos falado muito, como deixar uma semente plantada, que mais tarde ela vai brotar, não agora. Mas enfim, nós queremos entender Deus na nossa vida, o que Ele quer para nós então nunca ficarmos parados, mas sempre nos movimentando a serviço do reino de Deus.